Boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o debate, dentro da debatologia. Esse é um tema muito sério, porque nós estamos fazendo o tertuliário, que é o debatódromo, o local de debate. É o debatograma, ou qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Agora, o que é que vem a ser o debate? É a discussão útil em defesa de certa ideia, opinião, causa ou empreendimento, com exposição de razões lógicas contra algum argumento, ordem, decisão ou juízo, no exame conjunto circunstanciado do assunto, questão ou problema de enorme relevância nas pesquisas em geral, principalmente da neociência, conscienciologia, no caso nosso. Agora, os debates esclarecedores, os debates das neoideias libertárias, o debate oral público democrático, o debatimento prioritário, o debate conscienciométrico, o debate max-democrático, os debates dominicais do CEEC, o campo de discussão, as tertúlias conscienciológicas diárias, o debate aberto sobre o verbete aula específico, o debate sobre todos os assuntos vitais, em vez da pontificação de conhecimentos. Então, uma coisa muito séria que tem é o contrário do debate, que pode ser o silêncio, pode ser a antipesquisa, pode ser também o processo da sujeição intelectual. De modo que o debate não tem substituto, ele é sempre necessário. Agora, nós temos uma série de logias, e nós falamos aí no fim, sobre o debate útil, traz a luz renovadora das ideias, potencializa os recursos esclarecedores existentes ou disponíveis, apontando a direção mais correta das neo-verpons e novas iniciativas. Você mais com sim debatedora extrovertida ou com sim ouvinte tímida? Você se sente bem participando de debates úteis? Essa pergunta é muito boa, que cada um possa responder e ver como é que está. Eu quero dizer que esse verbete tem 4 páginas, 45 logias e tem 11 máximas. A Rosa, se quiser, pode trabalhar aí para aumentar os princípios. Tem 4, faltam 3. Mas tem muito mais coisa. Debate, dá para fazer um calhamaço, né, sobre o assunto. Agora, falar em calhamaço, nós temos aqui uma pergunta. Fiz um arco voltaico em uma senhora. Logo vi na mente que ela tinha um problema na coluna vertebral. As mãos pareciam ter sido guiadas para os 2 pontos da coluna dela. Ela me disse que tinha um processo grave na coluna. E como é que eu tinha conhecimento disso? Então ela pergunta, como fiz isso? Quero falar para essa nossa amiga que ela teve o processo da assimilação simpática, que ela viu e fez o heterodiagnóstico. Isso é um tipo de clarividência que o arco voltaico permite a qualquer um. O problema é desenvolver a técnica. Então, a primeira coisa que está faltando aqui para você pensar é assimilação simpática. Foi o que aconteceu. Uma outra coisa, quando você desenvolver essa assimilação, você vai sentir na sua coluna qual é a alteração da coluna da pessoa que está sob o arco voltaico. A assimilação mostra o diagnóstico, aponta o local, localiza e identifica os detalhes do distúrbio. Agora, eu trouxe aqui, que parece que foi o Losch que pediu, queria saber qual o livro do Said, está falando sobre as coisas lá de muçulmano. Eu vou ler para vocês o que é o problema, como esse processo de conviver é difícil. Quanto mais vou, mais impressionado eu fico com o fato de que judeus, israelenses e palestinos
estão irrevogavelmente entrelaçados demograficamente. Essa é a primeira coisa que choca a pessoa. Os israelenses têm uma mania de construir estadas, muitas delas na Cisjordânia e em Gaza, passando em torno das cidades e vilas palestinas. Mas, apesar disso, o lugar é tão pequeno que você não pode evitar completamente o outro lado. Em segundo lugar, os palestinos são empregados pelos israelenses para construir e expandir os assentamentos na Cisjordânia e de Gaza. É uma grande ironia. Os palestinos trabalham em restaurantes em Israel, em Tel Aviv, Jerusalém Ocidental e Haifa. E é claro, na Cisjordânia, onde os colonos estão particularmente em cidades como Hebrom, mas obviamente em Jerusalém e seus arredores, que inclui grande cidade palestina como Beit Hanina, que nunca fez parte de Jerusalém, mas se tornou parte das fronteiras municipais da cidade. Palestinos e israelenses interagem através de antipatias e hostilidades, mas fisicamente estão no mesmo lugar. De certa forma, ter ficado tão impressionado com o que vi e o que sei, me mostra que isso é algo que não pode ser mudado, fazendo as pessoas se retirarem para fronteiras separadas ou estados separados. O envolvimento de um com o outro, principalmente devido à agressividade com que os israelenses entraram no território palestino e desde o começo terem invadido o espaço palestino, demonstra que alguma forma de arranjo que permita a eles viverem juntos de forma pacífica tem que ser estabelecida. Isso não vai ser feito por meio da separação. O Said escreveu isso em 1999. As coisas continuam tudo do mesmo jeito. Já vão para 9 anos. Não houve muita modificação em nada. De modo que, você já viu, tem tanta gente aí que já escreveu romance e verdadeiras tragédias com aquela família que vive debaixo do mesmo teto. Às vezes 3 ou 4 pessoas só. Que criam verdadeiras tragédias horríveis, hediondas. Agora veja isso dentro de um país inteiro, todo mundo brigando uns com os outros. Agora veja, árabes e palestinos são primos. Vocês estão entendendo a natureza humana como é difícil? Uma das piores coisas que tem o egoísmo é a teimosia. É a pessoa não reformular os seus processos de, vamos dizer, abordagem à renovação. Isso é difícil. Então, veja, estudo é o debate. Quando não é feito, leva para a guerra. É o que está acontecendo aí. Pode perguntar? Pode ir. Aqui, professor Valdo. Na página 51, em laboratoriologia, o último laboratório é o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. Laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica, isso é da Araci. Eles fizeram para mostrar o processo das diferenças daquilo que a pessoa pensa. E isso aí mexe com aquele binômio da admiração e discordância. Tá certo? Agora, ó, eu tenho aplicado muito esse laboratório nos verbetes, para chamar a atenção aí. Agora, é só a Araci que tem. Seria bom uma hora a gente colher, eu não sei qual é o kit desse laboratório. Queria ver o que é que eles levaram para lá. Tem alguém da Araci aí hoje? Ah, é. Arranja para nós o kit disso, tá certo? Manda para a gente aqui, para você estudar. Já é a segunda pergunta que faz sobre esse processo aí para mim. Vamos em frente? Eu primeiro quero saber o nome desse livro do Said aí. Eu não só te dou o nome, mas te
empresta, você copia e me dá de volta. Você sabe que ele tem um monte de livro. Esse aí ainda não tinha lido. Entendeu? Eu já tenho esse. Ah, você já tem esse? Sim. Então você não leu. Quem que mais quer? Então você não leu. Alguém mais quer ver isso? Você está ouvindo o que eles falaram? Para você ler. Ah, sim, Cultura e Resistência. Cultura e Resistência do Eduard Said, né? Que ele é um palestino e que ele viveu nos Estados Unidos muito tempo. Pô, ele era da Universidade de Colômbia, a tal que eu ia lá. E ele tem uma Manhattan. análise muito boa. Ele morreu faz uns 5 anos, no máximo. Que eu já li vários livros dele, ele analisa bem essa questão palestina e israelense. Não, porque ele era palestino. Que ele era Só que tem que depois se tornou nasceu- americano. Nasceu na Palestina, viveu nos Estados Unidos, fez pesquisa nos Estados Unidos. É um cara, eu gosto. Agora, ele era um dos maiores intelectuais do século XX. E todo mundo considera isso. Mas o que você tem mais aí para falar? Faz favor. Agora, na linha 4 da fatologia, o debate sobre todos os assuntos vitais em vez da pontificação de conhecimentos. Pois é, a pontificação de conhecimento é quando a pessoa vem e ela usa o magister dicti. Quer dizer, ela usa o poder de autoridade ou o poder da cognição. Enfim, isso é o abuso de poder. Agora, isso é negativo. Agora, com o debate, é uma parte democrática. Mas essa pontificação, ela tenderia para um certo dogmatismo, um certo autoritarismo? É o dogmatismo, tudo é. Dogmatismo. Pontificação é dogma. É a dogmática. O que é que eu procuro aqui? Eu procuro dar a minha opinião, só mudo quando eu vejo que tem racionalidade, mas estou aberto a todo tipo de crítica e deixo que todo mundo exponha o que pensa. Nós temos que respeitar a opinião dos outros. Agora, eu sou 100% favorável ao binômio abnegação, discordância. Agora, essa pontificação de conhecimentos, ela é mais comum, por exemplo, vamos dizer, nas religiões. Dentro das religiões e na estados e na totalitários política, também, na política. e na política autoritária também. Devido ao processo da ditadura, né? O autoritarismo. Agora, outra coisa, em função disso, quer dizer, quanto mais debate, mais abertura, né? Quanto mais debate, mais democracia. Mais democracia. Por exemplo, o governo sempre tem que estar de olho, antes de determinar uma nova medida, colocar aquilo em discussão para que o povo saiba e que haja um debate público. Nem sempre eles fazem isso. Mas tudo tem que ser dentro da base da democracia. Você vê aquela mudança lá do São Francisco, o galho que deu. Eles colocaram para debater, mas mesmo assim muita coisa ficou muito obscura. Tânia, você que entende tudo sobre política do Brasil, você entendeu essa mudança do São Francisco? Não. Você pode falar daí, sim ou não? Se quiser vir aqui falar. A gente permite, a democracia. Eu sou democrata. Afinal de contas, tudo é debate. O que é a transmigração do Rio? A transmigração do Rio? Isso, a mudança. Para ficar mais perto da cidade, mas eu não aprofundei, não. Não, Eu só analisei o debate que aconteceu com aquele Porque padre. eles não apresentaram muito debate sobre isso. Se falou muito, mas não debateu nada. E principalmente quando aquele padre ele começou a fazer greve de fome. Para parar. Isso é que fez com que essa discussão... Chamasse atenção. Isso está no cosmograma que eu estava lendo hoje. É verdade. no Holocico. Hoje, agora. Tá certo. Agora, a outra questão é uma pergunta assim, existe aqui na fatuística da página 50, a última linha, depois ela continua na 51.
o duelo mental-soma e depois a distinção do verdadeiro... Eu queria saber... do falso. Qual a melhor receita para distinguir o verdadeiro do falso? Seria uma pergunta até... É a vivência daquilo. A vivência. A experimentação... É a vivência. Experimentação, pesquisa. É você usar um princípio. Qual o princípio que nós usamos? O princípio da descrença. Porque eu queria fazer uma colocação que os gregos, que eram os filósofos gregos, que eram teóricos, seus antigos parentes, seus ancestrais. Mas eu já fugi dessa ramificação, embora... Seus ancestrais. Mas eles tiveram importância no tempo deles, mas essa distinção que eles faziam era teórica. Agora você coloca uma distinção que ela é prática, ela é experimental, ela... objetiva. Que é científica, porque a ciência também se baseia... Não, e hoje em dia não adianta ficar muito com trololó. Trololó, blá, 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 ti. Eu quero dizer que eu sou blé, favorável... blé, blá, 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 blim, 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 blá, eu sou favorável a isso do que ficar na vã teoria, aí, na vã filosofia. O negócio é ir direto aos finalmente. O pessoal me coloca muito como filósofo, mas eu já saí dessa... pelo menos dessa postura só teórica, intelectual. Não, você é mais um discutidor, não é mais filósofo. Eu já sou não, ele agora é um discutidor, ele não é filósofo mais. Quer dizer, não só eu, acho que todos nós aqui. Não, mas aqui nós temos alguns filósofos muito sérios. Mas filósofo, aí dentro. Quer dizer, eu tenho uma ramificação filosófica, mas não fico defendendo a vã filosofia. Né? Eu defendo o que certo. Experimental. Não, a gente reconhece. Mas acho que a maioria aqui também não sou assim. Não é isso. Agora, aqui também tem uma parte que é pensamentos divergentes. O pensamento divergente hoje está muito na moda, né, falar sobre isso. Se já vê os pensamentos divergentes para ver crise de crescimento. Acho que é a base Sem crise de crescimento não há evolução. A base, vamos dizer, do debate são os pensamentos divergentes. Por exemplo, o pensamento divergente seu, da Tânia. A Tânia tem muito pensamento divergente. Mas aqui... do Adélio. Tem muito pensamento divergente. Mas então, é o parada dura, como disseram, mas no bom sentido, né? Parada Lógico, mas é preciso de ter, né? Sem pensamento divergente, o povo não levanta a bola para ele dar cortado. Agora, dentro disso... Entende? Eu queria... O pensamento divergente, às vezes, está levantando a bola. Eu queria também, a última coisa, existe a maêutica grega. Sim. Tudo bem, inclusive que era só o dois... seu primo, dois intelectuais. Agora nós temos aqui a maêutica dentro aqui da Você pode usar a maêutica à vontade, agora não pode usar a erística. Mas o que fundamentalmente progrediu, porque é um progresso que grande... fundamentalmente progrediu é que hoje a gente não fica com o trololó do Sócrates. A maêutica era boa, mas era muito trololó, era muita cerimônia, dava muita volta, é aquilo que a gente chama de circumpensene. É muito rococó. Veja, antes do rococó, o Sócrates já usava a arte rococó. Ela foi bem precária em relação ao que nós somos aqui, lógico. Não, hoje as coisas são tão explícitas que vocês já viram lá o amarelo que vai ficar no tertuliário. Vocês querem coisa que vai chamar mais atenção do que o amarelo? Aquela laranja madura que vai ficar lá, uma poncamp que vai ter uma parte de cima, igual poncamp, não é isso? E amarelinha. Pois é, dá para ver, mas agora vai ver mais no amarelo. O povo vai falar, que coisa, veja, está havendo lá o flor do ipê amarelo nessa época do ano. Porque vai ser uma florzona do ipê amarelo. A primavera vem no inverno aqui, com a mudança do clima. Aqui. Agora, o que eu te Você sabe que hoje, essa madrugada aqui em cima, estava 6 graus, né? Eu não sei como é que estava depois do Rio. Graus. Está lá, 5. Agora, então, depois essa maêutica ela vai lá para o tertuliário.
E lá no terturário, qual vai ser a evolução dessa maiêutica? Ela vai ter essa mesma nossa, vai ser uma briga boa, tranquila. Mas é uma briga sem rachar a cabeça de ninguém. Mas vai ter alguma... A gente vai abrir a cabeça da pessoa, coloca lá dentro, mas sem rachar. Existe uma técnica para isso. Em que aspecto ela vai melhorar? Por causa do local, da amplitude do... Não, o aspecto lá que vai melhorar é que você vai ficar mais aconchegante. Todo mundo vai ficar mais perto de mim. Entendeu? Qualquer coisa a gente dá uma cuspida lá. Então, fica muito mais de cara a cara, entende? É muito mais sério, né? Outra coisa, eu estou falando que dá cuspida, mas lá de cima também a pessoa pode cuspir em mim. Eu vou ser a pessoa mais visada lá no caso. Entende? Você vai receber algumas cuspidas, mas no sentido figurado. Tem que ser figurado, porque se for concreto, eu vou gritar. Tá, obrigado. Tá certo? Agora, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quinta-feira passada, aquela chuva que deu em Foz, foi a maior que já teve aqui? Por isso que teve tanta sujeira que deu aqui no CEEC. Agora, veja, nós estamos bem, hein? Não caiu nada, não destelhou nada aqui no CEEC, não aconteceu nada. Agora, a cidade, alguns bairros da cidade, os jornais estão trazendo aí, foi uma calamidade. Muita gente fora de casa. É a primeira vez que isso acontece em Foz que eu tenha visto. Agora, eu vi que o negócio estava sério. A tempestade foi muito forte mesmo aqui em cima. Foi. Não, é uma bomba d'água quase, né? Caiu aí de uma hora para outra. Isso foi a maior que já houve mesmo, né? Mas então, Juliana. Professor, aqui na página 51, no detalhismo, ali polinomiologia. Aí o senhor coloca aqui o polinômio... Polinômio, autopensanizações, leitura, anotações, debates. Então, na realidade, esse polinômio é uma técnica, né, de desenvolvimento... de mostrar a gradação das coisas e a interação das ideias. Isso aqui é o polinômio. E, nesse caso em especial, eu queria saber se o senhor podia falar mais sobre esse... Autopensanizações, leitura, anotações, debate. Por exemplo, sobre a questão anotações e debates. O nosso amigo que acabou de sair daí, o Arlindo, ele se interessou em ver o livro. Então, veja, ele tem uma autopensanização, ou teve uma autopensanização sobre o assunto do Eduardo Said. Aí ele pediu para ver o livro. Então, esse livro, ele falou que tem, mas ele ainda não leu, porque senão ele saberia que esse trecho que eu li, que é uma página inteira, que estava nesse livro. Isso mostra que ele tem o livro, mas não leu. Eu falei aqui na hora, logo que ele disse isso. Então, você veja, ele está no segundo termo. Ele teve a autopensanização, vai entrar na leitura. Agora, nessa leitura, ele precisa fazer anotações. Depois, ele pode voltar aqui para fazer o debate. Então, veja, o debate aqui está invertido no problema dele. Eu não, eu estou certo. Eu tive a autopensanização, li o livro, trouxe o livro, e fiz minhas anotações. Você pode olhar que o livro está todo anotado ali, até a página que eu li. E outra coisa, estou fazendo o debate, eu estou seguindo o polinômio. Ele não, ele está pegando o bonde andando, está começando agora. Você entendeu aí? O encadeamento, sim, a reação em cadeia, a corrente de ideias, ideativas. Ou ideológicas. Eu já tinha pensado até autopensanizações, leitura, anotações, mas o debate que eu não tinha... Pois é, o debate é muito sério, no fim, que é para você clarear, ou ampliar, ou aprofundar aquilo que você pesquisou, é só o debate. E o debate, o senhor disse que nada substitui o debate. É justamente por causa disso, por causa do somatório de ideias, do ponto de vista diferente, ou por outro... O debate é devido sempre ideias antagônicas. Tá. Mas essas ideias antagônicas, pode ser que elas ainda não se manifestaram. Então, a pessoa vem no intuito, a intenção de perguntar, para ser esclarecido. Mas veja,
Quando ela já pergunta, quase sempre, a maioria dos casos, é porque há uma pequena divergência ideativa. E isso é muito importante. Sim. Nós temos que ter pensamento divergente. É o que a gente falou aí antes. Tá. Agora, ó, olha depois os verbetes que você tem em suas mãos. Tudo está escrito polinômio. Você vai ver que tem um monte de tipo de polinômio. Sim. Você vai entender mais o assunto. Tá, legal. Obrigada. É uma técnica o polinômio, tá certo? Mas então, ô, sumido, vamos em frente. Vamos nós. Vocês viram que ele passou uma temporada. Eu, para mim, foi a chuva que deve ter feito, que ele desapareceu temporariamente. Sr. Waldo, é o seguinte, na página 51, primeiro é antagonismo, a intenção de informar e a intenção de convencer. Em que momento de informar a gente passa a estar convencendo na hora do debate? Você nunca vai querer convencer. Essa que é o certo. Isso aí é a coisa mais difícil que tem. Que a tendência das pessoas é terem paixão pela ideia. E na hora que ela tem paixão, ela quer persuadir todo mundo que ela está certa. Você já viu como é que eu, às vezes, abro a mão, tiro o copo fora? Ah, vocês querem brigar? Pode brigar. E fico assistindo. Uhum. Raramente eu vou perguntar se a briga é particular para eu entrar nela. Eu deixo. Que é para o povo esclarecer um com o outro. Mas aí... Então, veja, eu gosto de informar. E gosto de ver o circo pegar fogo às vezes. Por quê? É o jeito de você semear alguma ideia nova. Mas você veja, eu não faço força. Eu respeito a ideia da pessoa. Eu não faço força para convencer ninguém. Mas, por Agora, exemplo, essa que é a minha técnica. Isso é muito raro. A maioria não é assim. Você vai pegar a filosofia, ou vai pegar os processos de ciência, eles sempre falam, e da própria psicologia, eles sempre falam. A psicologia chega a explicar a técnica. Você quer convencer alguém? Mexa com a emoção dessa pessoa. Sempre você vai convencer melhor. Entende? Faça com que ela adira, quer dizer, passe para o seu partido. Você vai convencê-la melhor. Eu não penso nada disso. Eu, às vezes, crio dificuldade, em vez de facilitar. Uhum. Agora, veja, não é aquele negócio de você criar dificuldade para você depois vender a facilidade. Não é isso. Tá. Eu crio dificuldade para que a pessoa amplie o ponto de vista dela. Porque aí, ou ela racha, ou levanta. Ou ela admite, ou melhora. Você está entendendo como é que é? Alguma coisa dá. Tá, mas Então, quando... às vezes, eu até acrescento. Quando eu falo, eu acrescento, eu tenho uma expressão técnica para isso. Eu falo assim, ó, eu vou embolar seu meio de campo. Vocês já viram eu falar isso? Muitas vezes, eu vou embolar seu meio de campo. Eu vou colocar outra coisa. Para a pessoa ampliar a abordagem dela. Para ela não ficar no close. Close é o primeiro plano. Ela precisa ver o segundo plano, o terceiro plano, o último plano, o está entendendo? Plano exemplo, depois. Essa colocação que o senhor está pondo aqui para a gente, seria, na verdade, a interaciologia, que é debate tares? Isso. O debate tem que trazer esclarecimento, senão que debate besta é esse? Hoje, por exemplo, vai ter debate aí, né? É o brainstorming, é um debate, é um tipo. Tá. Agora, o Instituto faz quantos anos que não faz isso aqui? Ou o CAEC? Principalmente o CAEC. Quem começou a criar isso aqui fui eu, mas eles começaram a fazer o debate num período que eu estava até viajando. Tá. E até hoje o negócio tem os debates dominicais aqui. Agora, eu dei uma opção de debate no início para dar exemplo, etc. Tal, do jeito que eu fiz com um monte de coisa aí. Tá. Entende? Na página 51 ainda, na fatologia, nas última e penúltima linha, você colocou lá uma série de coisas. Contrapontologia, contra... Essa sequência aqui seria uma espécie de uma numeração? Isso aqui é para mostrar a literação. E é como se fosse eu já uma numeração? fiz outras também, tem verbete meu sobre o P. Aqui eu sei. Tem um que eu já fiz sobre o P. Então, a opção de expressões técnicas, de disciplinas com P. Agora, essa aqui é com C, ó, porque essa aqui é tudo problema contrapontologia, contradiciologia, controversiologia, confrontologia, confutaciologia, concordanciologia e conscienciologia. Agora, você veja, ó, tem umas aqui muito parecidas, mas são diferentes. Sim.
Observa bem, controvérsia, confronto, confutação, contradição, contraponto. Agora, isso é para chamar a atenção da pessoa que lê, para ela ver que esse universo não é pequeno, ele é grande. Debate é o cosmos. O cosmos em si é o principal tema de debate que nós devíamos de ter para todo mundo. Porque tudo que a gente fala está dentro do cosmos. Está certo? Sr. Valdo, mais uma questão. Na sinergimologia, né? É o sinergismo. É sinergismologia. O povo esquece muito o giz. Giz. Põe o giz aí que fica mais claro. Agora, Sinergismo. Sinergismo da associação de ideias com a central extrafísica da verdade. Uma coisa vai puxar a outra, como que a gente pode relacionar as duas coisas? O caso é o seguinte, quanto mais você ficar erudito ou polimático, ou mais culto perante determinada linha de pensamento, menos difícil será para você acessar a central extrafísica da verdade. Por quê? A central, ela faz assistência para as ideias profundas. Ela dá a de mão para isso. Ela ajuda a pessoa nisso. Você entendeu? Entendi. Então, quanto mais a pessoa estudar, menos difícil vai ser para ela acessar as centrais extrafísicas. Se ela ficar à distância, não vai adiantar muito. Agora, se ela começar a estudar muito, fazendo assistência, ela vai ter um telefone vermelho ligado o tempo todo para a central, se ela quiser. Não, perfeito. Agora, para isso, tem que estudar muito a sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Você entendeu? Porque senão, a pessoa acontece as coisas, ela deixa passar, aquilo passa batido. Ela não vê o que está ocorrendo consigo mesma. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Obrigado. Certo? Então, Munir. Sr. Valdo, ainda sobre a central extrafísica da verdade, os paraconstructos, né, que tem na central extrafísica da verdade, eles ainda estão sob debate ou já são um consenso das consex mais avançadas? Não, alguns são, outros estão em debate. Tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, ao processo da consex livre, ainda tem muita coisa obscura. Aquilo que é obscuro é de debate. Agora, aquilo que está assentado, que já tem paradigma, já há um padrão, aquilo está bem assentadinho, isso não. Já é um ponto pacífico. Agora, ponto pacífico de evolução para nós vamos alguma coisa até perto do serenão só. Igual para essa turma, eles entram no serenão, mas na consciência livre já ainda boiam. Entendi. Então, no Colégio Invisível dos Serenões, por exemplo, ainda há muito debate. Ainda dá muito debate. E outra coisa, as centrais têm relação com o Colégio Invisível. Agora, o problema, por exemplo, você acessa um local desse. Não adianta eles mandar para você uma ideia que você não tem capacidade de deglutir, de assimilar. Entendeu? Entendi. Então, eles têm que dar aquilo dosado de acordo com o seu limite. Por isso que eu falo, vamos ampliar nossos limites. Nós precisamos de ampliar os limites mentais somáticos de todo mundo aqui. Quanto mais um aumenta, mais ele ajuda os outros a aumentar. Por quê? Vocês têm uma ideia por quê? O fermento que leveda a massa, é o processo do holopensene. Um local com uma pessoa, só uma consciência é brilhante, esse holopensene é fraco. Agora, coloca lá 10 pessoas brilhantes juntas, o holopensene fica muito mais enriquecido. A média sobe. Entendeu? Entendi. Porque a tendência de tudo é descer. Por quê? A multidão se nivela por baixo. Entende? Okay. Então, por exemplo, você vai juntar qualquer pessoa uma com a outra. A liga, o grude, o link, a conexão é sempre a inferior. Nunca vai ser a maior. Isso é da natureza humana e não tem jeito, porque senão você não tem jeito de ligar ninguém. Tem que começar por baixo.
Ok. Tem um ponto aqui que eu gostaria de debater. Na Sim. sinonimologia, na página 50, o item 7 é o erística. Erística, sim. Tá. A erística, pelo que eu vi aqui, ela fugiria um pouquinho dos outros, porque ela Mas já eu te subentende pergunto, a má intenção. não. Eu te pergunto e agora vou pedir para a Rosa também sair dessa comigo. Presta atenção. A erística é debate ou não é? Desqualificado, não? Não, veja a pergunta que eu fiz. Eu não estou pedindo qualificação. A erística é debate ou não é? Ô, Otto. É debate. Então está certíssimo como sinônimo. Tá não, Rosa? Tá ou não tá? Eu não qualifiquei. Uma outra coisa, você esqueceu uma coisa. Olha lá, tematologia. O que é que está? Neutro. Não. Munir, o que você acha? Seu debate já foi por água abaixo, já esgotei. Aqui, esvaziei o argumento dele. Não, esse é que chama esvaziar o argumento. Você entendeu? Entra na exemplologia, né? Ele é ótimo. Vamos em frente. Tudo bem. Eu queria que na quinta linha da fatologia, o colóquio, entender mais um pouco como uma pessoa desenvolve essa questão no coloquialismo. O colóquio? É. O colóquio é o seguinte, o colóquio ele é baseado na dialética. Eu estou falando, não é o colóquio popular. Eu estou falando aqui o colóquio erudito. Então ele é baseado na dialética. A dialética nada mais é do que um diálogo. O colóquio em si é um diálogo. O que é isso? É uma conversação. O que é? É pergunta e resposta. É o processo, então, de entabular uma conversação visando o esclarecimento. Esse é que seria o colóquio em si. Mas agora, para nós, o colóquio sério seria, por exemplo, aqueles diálogos do Sócrates, que tem vários nomes para aquilo que ele colocava. Você está entendendo? Hoje eu gosto de usar muito, tem um monte de verbetes aí que eu já falei sobre coloquiologia. Pois é, tem até verbete, mas agora eu falo muito nessa linha de conhecimento. Por quê? Se joga muita conversa fora. Nós não estávamos falando de negócio social, que às vezes tem muita conversa fora. O nosso colóquio social ainda é pobre. É mais de botequim do que de universidade. E como que se desenvolve esse colóquio? Melhorando essas conversas, né? Uhum. Agora, é que o povo, às vezes, já está estudando tanto que eles chegam lá e quer relaxar, quer fugir. Vamos fazer uma fuga. Igualzinho aquela pessoa que vai procurar para ver uma comédia, para rir, qualquer maior besteira cai numa gargalhada enorme que você escuta no outro quarteirão. Então, veja, isso às vezes é fuga, que a pessoa está sob tensão. Agora, veja, o mental soma cria essa tensão. Tem uma pessoa que uma vez até veio afirmar para mim que ele achava que o mental soma é maior gerador de tensão do que o psicossoma. Eu falei assim, olha, até um certo ponto você tem razão, mas a rigor não é bem assim não. Porque a emoção é que cria mais a tensão, porque tensão, antes de mais nada, é mais emocional do que racional. Se uma pessoa racionalizar muito a tensão, ela praticamente desqualifica a tensão. Entendeu o que quer dizer? Eu estou falando tensão, não é atenção, não. Uhum. A tensão, no caso, seria o estressamento. Então, por exemplo, uma pessoa que racionalizar bem aquilo que ela está pensando ou debatendo, ela diminui o estresse. Agora, se ela ficar ansiosa pelo debate, ela aumenta, pela ansiedade, o seu estresse e a tensão. Entendeu o que quer dizer? Uhum. Então, o colóquio é uma coisa importante, que é mais ou menos o que nós fazemos aqui. A tertúlia é uma sucessão de colóquios. Uhum. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Mas então, chefe, vamos em frente, Pedro. Professor, aqui na fatologia, linha 13, o senhor coloca as discussões epistemológicas. Queria que o senhor explorasse um pouco esse
As discussões epistemológicas é quando nós vamos estudar a base da filosofia da ciência, junto com toda a metodologia que ela exige. Então, aí vai entrar a hermenêutica, vai entrar a exegética, vai entrar a analítica. Tem gente que não gosta nem de usar essa palavra analítica, entende? Mas é análise, você precisa dela. Agora, é ela também que vai levar você a determinadas sínteses teáticas, para você aplicar aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Então, tem que ter a teoria e tem que ter a prática, a vivência. Agora, tudo nós caminhamos para uma síntese. Todas as nossas tertúlias objetivam determinadas sínteses. O que vocês acham? Por exemplo, qual seria a síntese básica de todas as tertúlias? O que vocês acham? Cadê os palpites aí, vamos ver? Evolução. Evolução, cosmoética, prioridade, tudo é a mesma coisa, não é? O que vocês acham? Mas é evolução. Então, veja, isso tudo é o caminho, nós estamos caminhando para isso. Então, o debate é uma necessidade. Você entendeu? Entendi. Então, não teria como prosseguir uma pesquisa aprofundada sem uma discussão epistemológica prévia, né? Outra coisa, eu vou falar agora na sua linguagem. Você é quadrinista, tá certo? Você é um cara que é um artista da arte sequencial. O que seria os quadrinhos sem balão? Arte de uma natureza morta. Sim. O balão é que dá o debate. Você sabe o que é balão, né? Então tá. Sem balão, não tem atividade, principalmente intelectual. É a ideia abstrata, né? Não teria, né? O negócio fica natureza morta. Entendeu o que quer dizer? Entendi. Então, o balão é o colóquio. Tá certo? Sim. Você já viu que, às vezes, num quadrinho, se coloca o balão 3 vezes para a mesma pessoa, né? Sim. Ela vai falando que eu coloco para a outra. A outra falou 2 balões, ela falou 3. É como uma fala sequenciada rápida, né? Agora, veja, isso tudo é a arte sequencial. Sim. Aí, no caso, é a sequência do colóquio, a sequência do debate, a sequência da dialética. Entendi. Está claro? Uhum. E tem outro ponto, professor. Eu não entendi por que o senhor colocou na estrangeirismologia os gêneros energéticos Yin e Yang. O Yin e Yang. Você não entendeu por quê? Olha o que eu pensei. No ponto... O que eu faria uma analogia? O Yin com a pessoa debatedora flexível demais e o Yang com a pessoa debatedora rígida demais, né? Que fica só... Mas não é isso, não é isso. O que é que o senhor colocou? O processo é a defesa de gênero. É a perda de tempo com do isso. feminino ou masculino? Outra coisa, se eu falar um negócio aqui contra a mulher, na mesma hora o povo que está dormindo vai acordar. Sim. A coisa mais fácil tem o dia que tiver, se você estiver falando e tem alguém dormindo, você mexa em processo de gênero. Sim. Fala sobre, mas o que é isso? A Betty Friedan, que pena, o que houve, que ela sumiu. Pronto. Aí já começa, já vai acender, sabe, o estupim, que o negócio vai longe. Tá certo? Entendi. Você entendeu aí? Uhum. Outra coisa, qual a relação, professor, da psicoteca com a Central Extrafísica da Verdade? O senhor está falando agora há pouco, né? Eu vejo que tem uma relação bem estreita, que o senhor explicasse melhor isso aí, né? Tem. O caso todo é o seguinte, a parapsicoteca, ela traz aqueles recursos, vamos dizer assim, um repositório de conhecimento, principalmente comportamento, atos, ações, vivências, vidas de todo mundo. Então, isso aí tem relação muito séria com a realidade. Realidade, até um certo ponto, pode ser a verdade, desde que essa realidade seja bem interpretada, é isso que nós chamamos de verdade. Agora, essa realidade pode ser uma para-realidade, como o fato pode ser um para-fato. Lá tem isso tudo, tem o fato e o para-fato, a realidade e a para-realidade. Então, uma outra coisa também, lá tem, até um certo ponto,
o pensene pensado e o pensene na ação. Então, tem a pensenização e tem o ato. Você entendeu? Entendi. Isso tudo tem lá dentro. Então, a gama, o leque, entende? Aquela panorâmica, a cosmovisão é a maior que pode acontecer, porque tem de tudo. Mas esses dois... Então, como repertório, como inventariologia, como arquivologia ou arquivística, a parapsicoteca é difícil expor isso, de tão grande que é. Então teria na parapsicoteca um arquivo dos dois, do pensene pensado e o pensene que a pessoa agiu. Vivido, né? E qual seria a diferença? Porque dos dois é teórico, o outro é prático. Não, mas, por exemplo, a pessoa pensa muito negativo sobre as outras. E ela é uma pessoa que age, que tenta agradar todo mundo. Mas aparece os tu dois vê que lados. tem uma discrepância, né? Ela mostra todas as incoerências de todo mundo. Ah, entendi. Por isso que fica bom, né? Ter essa divisão, né? O que você está falando aí é incoerência. Sim, entendi. Daí fica claro para a pessoa a incoerência Ninguém escapa dela, né? disso. Entendi. Tá certo. Tá Obrigado, claro? professor. Mas então, Ieda, vamos em frente. Na fatologia, na página 51, segunda linha, o senhor pode falar um pouco mais sobre o pós-debate? O pós-debate é o seguinte: o que você vai levar para casa dessa tertúlia? Se hoje está difícil, que ainda não aconteceu, eu te pergunto, o que você levou para sua casa depois das tertúlias? O que você leva? Por exemplo, tem alguém aqui que fica ruminando alguma coisa que escutou da tertúlia, etc.? Fico refletindo. E eu tenho prova muito pior do que isso. É aquela pessoa que chega para mim aí de manhã às 8h30, vem conversar comigo e fala assim: Valdo, faz mais ou menos 15 dias, numa tertúlia, você falou isso e eu estou encasquetado com essa ideia. E eu vim aqui para você me esclarecer. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: vamos situar você dentro desse conhecimento. Por que isso mexe com você? Isso depois que eu expliquei o que é. Aí eu quero colocar a pessoa lá dentro. Entendeu? Então, isso tudo é a interatividade do processo ideológico ou ideativo. Tudo tem interatividade. Certo. Eu vi até que o senhor colocou aqui na efeitologia alguns aspectos do pós-debate. Porém, Sim. como o tema central é neutro, eu queria saber se tem algum outro aspecto quando o debate, por exemplo, não é tão positivo, alguma coisa nesse sentido, como que você mede? O debate, se ele não é positivo, ele também não tem tanto efeito. O debate, mesmo se ele for positivo, ele pode criar ideias novas, vai dar efeito. Ou ele pode ficar do jeito que era, vai dar efeito, porque foi reafirmada aquela realidade que as pessoas admitiam. Então, esse que, se não deu nada, não tem efeito nenhum. Tá, isso é na questão da consequência do debate para quem estava participando. A consequência do debate, ela pode ser positiva, sendo a favor e sendo contra. Sim. Aí Você entendeu bem isso? Sim, entendi. Aí o outro aspecto que eu queria que o senhor comentasse é entre os debatedores, que nem sempre, às vezes, as pessoas no próprio debate acabam divergindo e não levam isso de uma forma tão positiva, essa divergência. Não, porque tem o processo do argumento ad hominem. Eles colocam a pessoa do debatedor dentro do debate, que não tem nada que ver. Né? Se estão debatendo a pessoa, é outra coisa. Por exemplo, na consincobaia é o argumento ad hominem. Tem que desancar com a pessoa. É lógico. Mas veja, tem que falar sobre a pessoa, querendo ou não. É o argumento ad hominem materializado. Tá certo? Mas fora do consincobaia voluntária, quando acontece isso, acaba prejudicando o debate em si, porque, na verdade, não frutifica. Às vezes não. Às vezes não. É importante. É. Na consincobaia precisa de haver. Sim, nesse caso sim, mas fora... Mas outros não. Sim, se nós estamos estudando a mandioca, eu não tenho nada a ver com isso, nem você. Vamos estudar a mandioca, não pode sair da mandioca, é aquilo que eu falo. Agora, aí, vão colocar você lá no meio da mandioca? Você não tem nada a ver com isso.
Então, esse é que é o argumento ad hominem, isso está errado. Isso aí que não dá. Em debate, o teor, a natureza, a qualificação, você está entendendo, do debate é muito importante. Entende? A natureza. Isso é educação do debatedor. O debatedor tem que ter educação. Até para minimizar essa coisa de você ficar discutindo a pessoa Agora, e não o que é suas bacana, ideias, que eu acho uma coisa muito positiva e interessante, é você ver uma pessoa que fala com uma porção de coisa, que é muito extrovertida e fala pelos cotovelos, e num debate ela se comporta bem. Isso acontece. Então, ali durante o debate, ela é toda educada. No normal, ela é da anomia, da anarquia. Você está entendendo? Eu conheço gente assim. E o contrário também o senhor conhece? Também, não, isso é normal, né? Mas estou falando esse outro que é o difícil. Tá bom, obrigada, professor. Então... Voltei para contar. Voltei para contar. Professor, são duas questões. Sim. Uma é na exemplologia, na página 52. Eu fiquei confusa, porque aqui, tanto no mini-debate quanto no mega-debate, a terceira característica o senhor coloca técnica, tanto no mini-debate, onde a discussão é curta, superficial, simples, primária. E na outra também é técnica. Existe mini-técnica, existe uma mega-técnica. Existe técnica primária, existe técnica avançada, evoluída. É isso que eu quero dizer. Agora, ó, o que interessa aí é o seguinte... Porque técnica isso não qualifica sempre? Não. Não? Não. Uma pessoa, por exemplo, você vai conversar com um artesão, ele fala assim, ó, eu tenho uma técnica que vem do meu avô. Aquilo é uma técnica dele. Agora, eu já uso máquina. No entanto, ele é um artesão. Agora, você vai virar para ele e falar assim, olha, acabou de aparecer agora um maquinário mais evoluído que o seu. Eles estão com a técnica mais avançada do que isso. Então, a técnica, existe até um negócio da indústria que chama top de linha. É o upgrade que foi feito. Então, há uma técnica primária e uma técnica evoluída. Então, não vai nesse bico que você está Pois é, a palavra em si não é qualificadora, não é o top de linha. De modo algum. É neutra. Agora, veja, então, tecnologia. Existe a tecnologia daqui, existe uma paratecnologia, como eu chamo, que é mais avançada ainda. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, ó, você olha aqui, que tem uma coisa interessante. É o primário e o avançado. O mini debate é o primário. O mega é o avançado. Isso é que interessa. Sim. Agora, quanto à estrutura, muita coisa é igual, né? Ok. Mas eu quero ver a finalização, a acabativa. A análise final que leve a uma, top de linha. A uma síntese que é o top de linha. Isso. Eu, por exemplo, na questão da informática, eu procuro ter tudo que é top de linha. Mas agora, por exemplo, eu tive uma maior decepção. Eu e meu filho. Não dá para ampliar o que nós estávamos querendo. Colocar 8 computadores dentro de um servidor aí. Não vai dar. Aqui, e não agora, aumenta nada nesse daquilo momento, que nós já né? temos. Nesse momento, vamos ver daqui uns anos. Vamos ver daqui uns anos. Nós estamos esperando isso há vários anos. Nós desistimos. Não dá para colocar 8. Então, o negócio nosso é reforçar o que nós já temos. Quer dizer, o meu computador já estava grande. Agora, como diz meu filho, eu já cheguei até as últimas possibilidades do Windows. Não tem mais nada que ele possa oferecer. Então, nós estamos a ver navios. Estamos de olho para ver se vai aparecer alguma coisa. Foi a maior decepção. Já julgamos a toalha fora. Não dá. Agora, veja, nós vamos reforçar o meu, porque ele está dando muito tilt. Vamos ver como é que a gente faz para melhorar o que já tem. Mas é isso. Você coloca 8. Então, ele dá aquelas curvas. Só dá numa curva. Em vez de dar nos 8, ele dá uma só. Então, é só um que está funcionando. E ele já fez tudo. Ele entende um pouco disso. Olha para todo lado, já analisou, já consultou, não tem saída. Agora, então, conclusão. Parece que até o momento ninguém fez aí arquivo de 12 mil páginas.
que é o que eu estou querendo. Né? 2.000 páginas. 2.000 Eu sou páginas. estúpida geográfica computador, então isso para mim é... Eu fico olhando... Sei, mas o problema é o seguinte, é você chegar lá e está na Eu página sou- 25, e você quer ir para a página Sim. 10.874. Então ela faz isso, tchiu, e te leva lá na hora. É isso que eu quero, só. Só isso. Só Não isso, é muita professor, mas vai coisa. chegar. Só isso. Vai chegar. Agora, a outro questionamento é a enumerologia. Eu gosto das enumerologias nos verbetes. Eu São difíceis, né? Eu estou sempre Você podia pegar os verbetes, eu e a Rosa fazemos uma requisição a você. Que tal você pegar os verbetes que não tem numerologia e fazer? O que você acha, Rosa? Vamos dar um prêmio para ela. Eu estava separando todos os verbetes que tinham numerologia e estudando. Agora, então, eu queria entender essa numerologia. Então, vamos entender essa Isso, numerologia. por que o Vamos lá debate estudar. está no final? Vamos estudar. As crescendo? pesquisas, as heterocríticas, as conferências, os workshops, os seminários, os congressos, o debate. Eu acho que está perfeito. Mas o debate no final... Veja bem, há um crescimento numa ordem que da pessoa foi para o público. O que vocês acham? Está claro isso aí? Mas depois de um congresso... Presta atenção. Pois é, chegou no público. Porque no congresso você chegou, expôs lá, mas não houve nada. Agora, aquilo levantou a poeira, todo mundo falou, nós temos que fazer um debate. Não estamos de acordo com você, ô Tânia. Vamos entrar nesse debate? Muda tudo. É a então, o final é o debate. Entre os participantes. Esse é o debatão. Qualquer coisa que houve antes foi só pergunta de conferência, ficou só nisso, mas não houve debate. Debate é uma coisa, conferência é outra. Então, na definição, isso não deveria estar constando? Não. Que debate seria a inter-relação? Porque aqui não parece que está só pessoal. Não, mas a minha definição eu já fiz toda considerando a conscienciologia. Observa lá. Tá, é a última. Beleza. Ela está bem específica. Muito obrigada. Nada. Valeu. Olha, e vou esperar a sua enumerologia. Tá? Vamos dar um prazo para ela, 10 dias para ela apresentar a primeira enumerologia. Tá certo? Você pode escolher aquela que não tem, o verbete que não tem, fazer. E olha, a Rosa depura tudo. A Rosa é terrível. Mas olha, pode falar, Flávio. Valdo, Escuta, eu já vi você vindo aqui. Todas as vezes você trouxe uma pergunta ou você está mudando as perguntas? Não, já tem 10 aqui. Ah, então tá certo. Bola, já tem 10 perguntas. Então eu preciso de responder isso aí daqui a pouco. Mas fala. A primeira é uma dúvida que eu fiquei quando a Ieda perguntou o que é essa pessoa que ela fora, vamos dizer, é mais extrovertida ou caótica e no debate se comporta. Quer entender mais isso aí? Ultrafora, o caso é o seguinte, a pessoa, se ela está livre, ela se solta. Ela não tem amarras, ela não tem limite. Agora, na hora de um debate, está todo mundo de olho nela. Ela sabe que ela virou vedete, ela é uma estrela ali temporariamente. Então, ela não pode fazer feio. Então, a pessoa se restringe, fica educado, impõe a si mesmo determinadas limitações. Você está entendendo? Sim. E isso não é... A pessoa precisa ter muito jogo de cintura para ser as duas coisas. Essa personalidade é mais rara. Ela existe. Uhum. Eu já vi umas 3 pessoas assim. Quer dizer, mesmo pode ser então, até... por exemplo, não serve você olhar lá fora se a pessoa bebeu alguma coisa ou está no botequim. Não é isso. É no normal. O normal dela. Ela está com você no carro, por exemplo, vocês estão rodando lá e ela está contando uma piada toda solta, com 1 milhão de coisas, soltando gargalhada enorme. Aquilo é o normal dela na vida comum. Ela chega para falar aqui e vira outra personalidade. Você entendeu? Sim. Isso aí é raro, muito difícil. Até se porque, gente, seria um trafora. Se ela é assim, ela é capaz de dominar as duas coisas. Ela é capaz de dominar correndo do vulcão e é capaz de ficar olhando o vulcão, aquele negócio que eu falo. Qual a cor da lava? É positivo? É positivo. Agora, é positivo inteiro, né? A gente tem que perguntar se a pessoa, quando ela está aberta e espontânea,
se ela não passa da conta, se ela não é sarcástica. Estudante tem que pensar, né? O que eu estou falando aqui é a pessoa que é educada nas duas coisas. Isso é muito difícil. Agora, ó, os 3 casos que eu já vi com mais seriedade eram tudo homens, não é mulher, não. Mulher ainda não vi, não. Se vocês conhecem algum, me falam. Isso aí é o processo da conscienciometria. É um caso sério. Vocês estão vendo o que é a conscienciologia, o estudo disso, como não é fácil, né? Você entendeu, né? Entendi. Essa seria uma pergunta que eu também gostaria de saber. A ponderação entre o domínio ou o trabalho psicossomático e mental somático não pode influir nessa questão? Mas a coisa que influi mais não é não. A coisa que influi mais é o comedimento, que é um método pessoal da pessoa se manifestar. Temperamento? Eu, por exemplo, eu sou capaz de fazer uma porção de anedota, uma porção de coisa, mas na hora de falar sério eu falo. Mas isso, comigo, eu sei como é que são essas coisas. Eu estou mexendo com isso desde menino. Mas agora, por exemplo, você pegar uma pessoa aí que não é afeita a esse processo, e ela ser assim, isso é muitas vidas antes que ela já mexeu com o processo de ideia. Vocês estão entendendo? O nível. Agora, o comedimento, pensa nisso. A pessoa ser comedida, Lucia, às vezes é muito difícil. A tendência da pessoa que fala pelos cotovelos é ela falar para os cotovelos o tempo todo. Ela não ter desconfiômetro, ela não ter o mancômetro. Entende? E achismo. Geralmente essa pessoa, ela é carregada de achismo. E por que você disse que é mais comum com o homem? Com o homem do que com a mulher? Porque a mulher, se ela é ex-lightant, quer dizer, se ela é Stella Dallas, se ela é homens, cheguei. Você está entendendo? Ela vai ser sempre assim. Enquanto ela não amadurecer, ela não vai melhorar. Devido o quê? O processo dela se cuidar, o ginossoma é diferente, tem uma opção de coisa nisso. Agora, o homem não. É o temperamento. Mas então... As outras dúvidas que eu tenho são a respeito do nosso debate aqui de domingo. Sim. Uma delas é como a gente sabe se ele atendeu, superou ou ficou abaixo do esperado, da expectativa, do resultado que a gente pode alcançar? É pelo nível de esclarecimento que o debate trouxe. Dentro daquilo, por exemplo, pelas perguntas que aconteceu lá dentro, etc. E pela calma que deu depois que a pessoa explicou. É por aí que você tem que ver. O debate tem que ver o resultado dele, Flávio. Saldo. Qual produto? O que sobrou? Entende? Esse saldo, eu me pergunto, por exemplo, quando é que se é o momento, às vezes, de procurar forçar a chegar numa síntese no final, ou deixar mais sempre o negócio é bom andar? ter uma síntese. Como é que sempre é bom, mediação? Antes de você ir embora, dar uma síntese daquilo. Sempre é bom. Agora, lembrando que não existe conclusão final, nem síntese final. Depois da síntese começa uma nova análise. Pensa nisso. Depois daquela conclusão, pode começar a engendrar uma elucubração de outras conclusões na frente. Enfim, tudo é infinito, é o indefinido, é o horizonte. Sempre tem outro depois. Enfim, é uma dízima periódica eterna. Tá certo? Tá certo. E quanto ao número de participantes, a gente deve fazer alguma coisa para promover mais? O número de participantes é bobagem. O que interessa é a qualidade dos participantes. Interessa, então, qualificar um número menor. Por exemplo, 20 pessoas, mas que estão afeitas aos temas em debate. É muito melhor. Essas 20 pessoas são melhores do que 200 pessoas para ir de qualquer maneira. Entende? Claro. Qualifique o povo. Isso é que interessa. Em qualquer condição nossa, principalmente em matéria de pesquisa ou de ideia, sempre o que interessa são as consciências. Que no final eu vejo assim que existe um público que vem acompanhando assim com uma frequência bem... Agora, observa se esse público anota ou se eles usam laptop.
Senão também está entrando no ouvido, saindo no outro. Está ali para fazer programa de domingo. Entendi. Isso não resolve nada. Tá sem anotação, sem registro. E tem alguma coisa que dê para a gente fazer com respeito a esse pós-debate, vamos dizer? Porque geralmente acaba ali... O pós-debate, observa bem, uma coisa que você pode, se você está interessado no pós-debate, dê um jeito de colocar 3 domingos em seguida, com temas diferentes, mas dentro da mesma linha de pesquisa. Entendi. Isso pode dar um com o outro. Eles vão emendar. Aí vai ter um pós-debate bem óbvio. Vai forçar a barra, entendeu? Tá perfeito. Para o pós-debate. Está claro? Perfeito, perfeito. Então tá. Bom, já aproveitando que aí eu não venho ao final, o debate de hoje, que é às 15 horas, como sempre, vai ser com a professora Isabel Conceição e o tema é autovivenciograma, é isso aí, né, professor? Então é como aproveitar os relatos aí na pesquisa pessoal. Obrigado. Professor, aqui na página 51, e diz respeito à fatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, aí o senhor coloca os enigmas das ciências convencional. Da ciência convencional. Sim, da ciência convencional. Fazendo um contraponto entre a ciência convencional e as neociências, como no caso a conscienciologia e a projeciologia, quais seriam os enigmas da ciência convencional? Olha, tem um enigmão que estão agora enrolados com eles, que é o processo do colisor da física, para saber como é que é o Big Bang. Sim. Big Bang. Ele existiu? Como é que foi? De que modo? Isso é um enigma. Porque, não dá para a gente eliminar a ciência convencional de vez, porque existem nós todos precisamos do elétron. Sim. Só que não podemos estar supervalorizando o elétron do jeito que eles fazem. Sim. Agora, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles estão estudando os outros, eles não estudam eles mesmos. Eles estão estudando a colisão lá das partículas atômicas, milhões de coisas. Agora, veja, eles deviam estar estudando a cabeça deles, que eles vão dessomar. Agora, estão repetindo as vidas do jeito que é, do mesmo jeito. Então, no caso... Outra coisa, devia estudar, por exemplo, eles, tanta guerra que tem por aí, o que eles estão esperando? Por que é que não mete o pau nisso tudo, acabar com os princípios, os valores, que tá com isso? Sim. Tá. Não há nenhuma prioridade. Então, essa ciência eletronáutica é de morte, né? Literalmente de morte, quer dizer, é belicista. Aplica bomba atômica. Então, com esse colisor, é bem possível que amanhã eles vão dar um jeito de fazer uma bomba com os resultados que eles obtiverem lá. Pode marcar o que eu estou falando. A maior pontuação... Vão descobrir algum tipo de bomba que ainda não tem. Uma bomba de uma partícula que não foi usada. E que não precisa de urânio, nem nada. Você vai ver. É bem possível. Então, desculpa, mas não daria para ser colocado, ao invés de os enigmas, alguma pontuação mais precisa em cima da sabe própria qual que é o nome consciência? Que eles usaram? Eles usaram, era mistério. Isso é muito pior. Hoje a ciência convencional já não usa o mistério. Eles usam a imaturidade da ciência convencional. Agora, mistério hoje é usado nas igrejas, na religião, etc. Tá. Agora, eu uso uma coisa que é superior a isso, é a mateologia, que é uma ciência. Esse aqui é o enigma mais sério, é a mateologia. Né? A hora que chega lá, acabou. Todos nós precisamos disso e eles também. Valeu, professor. Tá? Mas então, Otto, agora nós vamos ouvir o moto contínuo, não é isso? Otto, moto contínuo. Professor, na fatologia me ocorreram duas coisas que poderiam, de repente, serem acrescentadas. O senhor tem lá nos pilares do holociclo o pilar do debatedor e o pilar dos debates. Tem. De repente, não poderia entrar em algum lugar aqui? É porque esse processo lá desses aí, do 7 que eu coloco, eu já tenho em outros lugares, eu já coloquei lá. O problema é esse. Agora, a gente pode examinar.
Isso aí pode pôr. Isso aí pode. Fazer uma referência, pode. Agora, qualquer coisa, você examina o pilar e vê se tem alguma coisa que interessa. Pode enriquecer também. Mas é que pilares eu escrevo de outro... Já tem muito lugar que eu já falei. Ok. O que mais? A outra questão é aquela dinâmica de leitura e debate lá do pessoal da Reaprendência, lá do Programa de Aceleração da Erudição, o PAI. Lá se faz muito debate. Faz. Lá é interessante, de repente, acrescentar aqui também. A Reaprendência parece que eu andei falando nisso em algum lugar aqui. Aqui eu não vi nada. Hein? Tem um lugar que eu andei falando em Reaprendência aí recente. Não sei se está aqui, eu acho que está. Deixa eu ver. Olha aí para nós, depois. Ele tem razão sobre o debate, eu também sei disso. Vamos olhar. O Okay. que mais? Página 51, no final, então, da fatologia, o senhor escreve lá, faz uma enumeração horizontal, digamos assim, com em itálico, né? A contrapontologia, a contradiciologia e por aí em diante. É. Por que isso não está lá na numerologia? Isso daí geralmente não entra na numerologia? Na numerologia já está lá uma coisa muito mais séria, que foi aquela que nós falamos, as pesquisas heterocríticas, etc. Tá. Eu não quero pôr duas, eu evito de colocar duas em numerologia, confunde um pouco. Entende? Agora aqui, ó, eu também não coloquei isso na interdisciplinologia. Por quê? É muito mais disciplina que tem sobre isso. Debate é um mundo, é um universo enorme, é muito grande. Então você tem que dividir, tem saída. Entende? Só aí, ó, tem 3 sessões que nós estamos falando. Essa que foi a ideia. Na página 52, culturologia, gostaria de entender melhor a multiculturologia democrática. A multiculturologia democrática é o seguinte, que a maioria, principalmente dos acadêmicos das universidades, são contra a multiculturologia. Por quê? Eles não são democratas. Os PhDs e PhDivas, tudo, eles pontificam. Eles são autocratas, não tem democracia. Devido a não ter democracia, eles não têm multiculturologia. Por exemplo, a universidade que você estuda, eu garanto que não tem multiculturologia. De acordo, de acordo. Tá certo, tá certo. O que mais? Ok, então, enfim. Eu gostaria de falar, em relação a essa questão do debate, gostaria de fazer um relato pessoal, porque geralmente o senhor fala que no debate a gente tem que aprender a debater a ideia e não a pessoa, para não entrar no argumento ad hominem e sair, né? E lá no PAI a gente está aprendendo, eu participei do primeiro módulo, agora estou no segundo módulo, eu comecei a perceber que eu aprendi a fazer isso, ou então estou aprendendo, estou muito mais com traquejo nesse campo. Então a gente tem debates às vezes acalorados lá, mas no final a gente faz a desassimilação e tranquilo, não fica nenhuma rusga, nada pessoal com ninguém. Então a gente está aprendendo a fazer isso lá, bem bacana. É um processo vivencial. É. Então, dentro disso eu gostaria de lhe perguntar o que uma pessoa tímida, no caso, uma pessoa que tem dificuldade de se colocar em debate, o que ela pode fazer para começar a participar mais dos debates? Ela tomar água com açúcar e enfrentar o debate. Não tem outro jeito. Tem que vivenciar. Não tem outra saída. Agora, ó, em vez de água com açúcar, pode tomar água de melissa, não é isso? Alguma coisa assim, uma homeopatia dessa suave, etc. Às vezes é placebo, mas vale a pena. Tá certo? Existiria um debatedor, uma pessoa que debate bastante introvertida? É possível isso? Existe. Existe. É aquela que vai debater tati-pitati. Eu já vi cara debatendo isso, sabe quem? Surfista. Lá no Rio. Eu comecei a rir. E outra coisa, não podia rir. Era um problemão para mim. E o cara falando, não, cara. Só falava assim. Qualquer outra. Não, cara. Não expunha nada. O problema dele é tudo tati-pitati. Contra. Sou contra. Acabou. E não explicava nada. Agora, você já viu, tem surfistas que são assim, né? Tudo é tati-pitati, é telegráfico. Ele fala tudo curtinho. Isso é autista, até um certo ponto. Existe isso.
Agora, eu vi isso em Ipanema, no normal, assim, acalorado, no meio de uma turma. É muito engraçado, uma personalidade dessa. Ele não explica nada e acha que está explicando tudo. Geralmente, essas pessoas são Tati Bitati, ela acha que já fez uma discussão enorme, todo mundo entendeu. Porque tem umas que pensam mais do que falam, que ela não consegue expor todo o pensamento que ela tem, entendeu? Por isso que eu falo, a retilinearidade do pensamento e da pensalização é muito séria, a pessoa estudar isso. Ela só pode melhorar, vale a pena pensar. Gostaria de entender também o papel da irreverência no debate. A irreverência ela é importante para mostrar que a pessoa está sólida nos seus argumentos. Ela está confiante, ela sabe o que ela está fazendo. Então, ela se torna irreverente, porque ela não tem medo da controvérsia. Ela topa qualquer questionamento. Então, a irreverência mostra que a pessoa está dominando o tema, o assunto. Entendeu? Agora, o sarcasmo não. O sarcasmo já está indo contra a outra pessoa. Isso aí já não é ideal. Agora, a irreverência não. Mostra que, por exemplo, nós vamos debater aqui sobre o processo assim, um problema de tabu qualquer que tem, seja religioso, político, artístico, de um fã-clube, ou esportivo, do Botafogo, por exemplo, ou do Flamengo, você está entendendo como é que é? Então, pensa, isso aí, uma pessoa vem, faz uma piada daquilo, etc, tal, ela mostra que ela está dominando o assunto, entendeu? Já o outro que sofre com aquilo não está dominando. Quem sofre com o assunto não domina, ele é escravo do assunto. Então pensa por aí, que você vai começar a entender o que é a irreverência. Tá. Hoje lá a gente teve a dinâmica lá do Pai Hoje e a gente estudou a personalidade do Voltaire. Eu queria saber se ele se enrolou tanto quanto o Rousseau. O que o senhor sabe dele? Não, o Voltaire, ele se enrolou porque ele já estava enrolado. Verdade. Ele era excessivamente irônico. Ele já era enrolado. O Rousseau não, era mais sério. Entendeu? Agora, o Voltaire, ele teve, devido à época, a condição dele, ele andou melhorando uma opção de coisa, ele ajudou muita gente, mesmo sendo com toda aquela ironia dele. Esse processo, por exemplo, da pena ser superior à espada, muita coisa é dele. Isso andou mudando, porque depois o processo da imprensa, essa coisa toda andou mudando muito. Problema de debate, muita coisa apareceu por aí. Bem diferente do que era na época do Sócrates, por exemplo. Entende? Hoje ele estaria em contato com as ideias da Conscienciologia? Eu não conheço. Não fui apresentado. Ele ainda não apareceu. Nem fez registro nos nossos cursos. Eu estou esperando. Não, eu não sei, ó. Isso aí eu não sei. Tá que você estuda Madame Pompadour, Madame você vai ver que ela ajudou ele em umas coisas lá. Ela ajudou ele a ser historiógrafo lá do Luís XV. Afinal de contas, Voltaire, ele tem que voltar, não é isso? Alguma coisa deve estar por aí, né? Professor, eu tenho uma curiosidade seguinte. Muitas vezes o senhor fala que já pode falar algumas ideias avançadas porque a massa já foi levedada. Ocorre o oposto, ou seja, ideias que o senhor trouxe, que o pessoal não entendeu, nós não entendemos, e então o senhor parou de tocar naquele assunto porque não adiantou. Eu fiz isso. Com o Passe para o Escuro, que é a TENEPS, durante muito tempo. Depois eu fiz isso também com a INVEX, durante muito tempo. Tem outros assuntos. Aqui hoje? Não, isso foi há algumas dezenas de anos. Foi por isso que eu tive que esperar as novas gerações, etc. Tal. Aqui hoje o senhor não enfrenta mais esse problema? Não, hoje eu sei dosar mais as coisas, o universo é maior, é mais fácil. No início era tudo mais difícil, eu estava desterroando, tirando os torrões da terra, as pedras que estavam no caminho. No caminho tem 1 milhão de pedras. Há 1 milhão de pedras no meio do caminho. Era assim que era a vida. Não é uma pedra só, não. 1 milhão. Então tinha que limpar aquilo. Hoje aqui é diferente. Agora, aqui a gente dosa. Por exemplo, você esteve nessas últimas tertúlias,
Nós tivemos essa semana 2 temas aí mais avançadinhos, que a eleição é que descobriu. Vocês é que selecionaram. Então, essa turma já está entendendo, a gente já tem aí 2 horas, o povo está aguentando debater uns temas desses que são avançados. Antigamente, isso não era nem sonho. Nem do ponto de vista do mundo onírico havia ambiente para isso. Hoje já tem. Melhorou tudo. Tá certo? Então, Fafá, boa tarde. Boa tarde. Professor Valdo, são 2 questões bem práticas. Primeira, qual a característica que faz com que o educador transforme ideias avançadas de pontas, como as nossas, ideias técnicas, de curso intermissivo, nas mesmas ideias, mas elas podem ser acessadas por diferentes grupos? É você ir traduzindo as coisas. Agora, para traduzir, você tem que mostrar a estrutura que formou aquela, que compôs aquela ideia. Então, para isso, tem que ter isso que nós chamamos de reeducação. Daqui, por exemplo, algumas dezenas de anos, se as ICs se firmarem, vai ser muito mais fácil falar desses temas e também de outros mais evoluídos ainda. Mas até agora tem que explicar tudo. Sim. Tem certas coisas que você for explicar, é muita estrutura interna, subjetiva que tem aquele tema, que você tem que explicar primeiro para depois falar o que é. Não adianta falar no escuro, você está entendendo? Ou aparecer no ar, no espaço. Tem que ter pilotis, falando a sua linguagem. Sim. O pilotis da estrutura, os alicerces, as fundações do pensamento, do construto. Senão não adianta nada. Você entendeu? Entendi. Agora, mesmo dentro dessa ideia, tem algumas pessoas que acessam que acessam com mais facilidade vários grupos. Ela não fica restrita só tem a gente grupo. mais polivalente do que outras. Okay. Elas são mais versáteis. Tem diferentes então, rapores, a capacidade de absorção e do approach, da abordagem, ela é maior. Certo. Outra questão é qual é o aspecto essencial que tem que ser trabalhado para se transformar um antigo poeta em um cientista contemporâneo? Primeiro é a auto-organização. Segundo, cortar toda a frivolidade, futilidade. Como é que é, Flávia? Vamos falar aquela listagem? Fala tudo aí. Você não tem um microfone? Ela vai falar, porque eu tive dando para ela uma listagem de 10 pensamentos. A suntuosidade, a trivialidade, a banalidade, a pompa, sofisticação, suntuário. Tem que cortar tudo que é superficial, cortar a superficialidade, para ter conteúdo, entende? Agora, se você for nos Estados Unidos, você vai assim, tudo que seja do Liberati. Já viu falar quem era o Liberati? Era um pianista, um artista. Alguém aí conheceu alguma coisa do Liberati? Pois é. Ele não era assim? Agora, o jeito dele. Agora, no Brasil também apareceu um cara que falava sempre na televisão, lembra? Um que estava vendendo as coisas. Esse também era assim. Como é que é? Liga já. Você lembra dele? Walter Mercado, que é o nome. O nome dele já era Mercado. Escuta, eu trouxe o livro que você estava querendo saber, está aqui, ó. Viu? O chefe do TRI Parada Dura já andou vendo, etc., já falou, tal. Ok. Ok? Obrigada. Mas então, até você, Brutus, está aqui hoje? Isso não é para qualquer um. Quem é vivo sempre aparece, né? Aqui ele falou, quem é vivo. Exatamente. Professor, é o seguinte, uma das coisas assim que mais me fascina nesse processo de debate e tudo mais é a questão da interpretação e realidade. O professor falou ainda há pouco que... A hermenêutica e exegética. Exatamente. Que a realidade, no caso, seria a verdade bem interpretada, né? Considerando que todo debate é sempre uma exposição de interpretações, o que qualifica essa interpretação? É o discernimento. Agora, esse discernimento tem que mostrar muita vivência e experiência da pessoa. Agora, existe uma expressão que eu e a Kátia já usamos há algum tempo. Interpretose.
Interpretose. Que é a doença crônica, cronicificada das interpretações erradas. Certo. Ou da falta da interpretação correta. É a interpretose. Isso existe. Por exemplo, a maioria das pessoas não interpretam bem a própria vida. Eu estava falando aqui, a ciência convencional. Eles não têm prioridade, eles não estudam eles mesmos. Você entendeu? Entendi. Então, a hermenêutica da própria vida está furada. Já começou errado. É uma questão também de nível evolutivo. Vivenciando maturidade, não adianta, tem que ir em frente, né? Então, o problema é vivência. Experiência, pesquisa. Entende? Acerto o erro, certo. Outra coisa que me chamou a atenção ali, pelo que eu li aqui, eu acabei não encontrando. Mas, por exemplo, os grafodebates que acontecem entre autores nos journals, por exemplo, de ciência, entraria na questão ali da fatologia? Da parafatologia? Não, o debate, se ele é de ciência, sempre é positivo, né? Sempre traz alguma coisa. Existem as polêmicas inúteis, as vazias, aquelas apenas por vaidade. Essas é que não prestam. Certo. Mas isso, quando acontece em ciência, todo mundo aponta e grita já e fala. Tá na cara, né? E outra coisa, solta a vaia, né? Acaba com tudo. Acaba não. Perfeito. Era isso, professor. Então, vamos em frente, Natália. Na Expo Conscienciologia, a gente tem muitas situações de debate, ou seja, as pessoas que vêm, elas colocam também as interpretações ou as colocações que elas fazem sobre isso. Eu queria que o senhor aprofundasse o jeito de você estar, ou seja, quando o debate entra duas pessoas de diferentes paradigmas, qual que é a melhor postura, como... Lá, por exemplo, se uma pessoa vem e tem outras ideias, você respeita totalmente a ideia dela. E você apenas aponta, olha, seria bom você estudar esse pensamento divergente do seu. Às vezes vai enriquecer o seu próprio pensamento. Não fica com a ideia que você vai arranjar um pensamento que está contra você. Fica com a ideia que é um pensamento que vai enriquecer o que você já tem. Esse aqui é o caminho para você mostrar alguma coisa útil para a pessoa que aparecer lá. Ou seja, sumar aquilo que ela já tem. Tá. Entende? Enriqueça. Mas então. Boa tarde. Tarde. São duas coisinhas, né? Uma delas é aproveitando que hoje à tarde nós vamos ter um debate promovido pela Unicim sobre protagonismo na CCCI, onde a gente vai estar discutindo liderança. Onde vai ser, aonde e quando? Lá no Discernimento, hoje às 15 horas. Então, gostaria de aproveitar e fazer esse convite, porque nós observamos a importância de estar se discutindo a questão da liderança dentro da CCCI. Isso. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, dentro da nossa condição de grupo, quais os assuntos que nós poderíamos estar debatendo para amadurecer mais o grupo no sentido justamente do protagonismo, da liderança, para desenvolver isso? É você colocar cada pessoa com uma função específica de acordo com o seu temperamento e o seu perfil pessoal. E juntar apurar todos os findings, todos os achados, todo o produto dessa pesquisa e dessa função com o passar do tempo, de quando em quando reunir para isso. Então, com isso, você vai apurar todos os trabalhos bons que uma organização esteja fazendo. O senhor acha que vale a pena a gente continuar promovendo debates nesse sentido de protagonismo? Com que assuntos? Sim, é muito importante, é por aí. Então, agora, a partir desse, isso aí vai sugerir e vai inspirar outros tipos de debate. Vocês não devem parar com os debates. Quanto mais fizer, melhor. Tá. Olha, esse é o terceiro debate que se fala. Tem o do CAEC, tem o da reaprendência e tem esse agora. Vale a pena a gente manter isso tudo por aqui. Nós estamos procurando fazer sempre numa instância que é o colegiado da intercooperação, que é o espaço mais amplo que a gente tem, aberto à participação de todo mundo, né? Isso é muito bom. Sim. Não sei se foi comentado, professor, mas em termos de imaturidades, ou traços imaturos dos debatedores que atrapalham um debate útil, o senhor comentou alguma coisa? O processo pior é o egoísmo sempre. Aquela pessoa que vem que é o dono da verdade. Ela acha que é o ponto de vista dela que qualifica. A gente nunca deve entrar em debate assim. Você tem que entrar desarmado e totalmente livre e democrático. Então, você vem com uma ideia, mas você não quer afirmar aquela ideia, você quer expor. E você quer também pegar as ideias dos outros para enriquecer a ideia que você trouxe. Isso é que é o ideal. Agora, uma pessoa que já vem com a priorismose,
uma ideia fixa, que é a dele, que tem que predominar, está danado. Tá, João, obrigado. Professor Valdo, em cima disso, tem no Homo Pacíficos, você põe lá assim, ó, toda heterocrítica lançada no cosmos recebe heterocríticas de retorno, suave ou veemente, aqui ou acolá, hoje ou amanhã, da psicosfera pessoal à holosfera. Você poderia ampliar esse conceito, professor? O caso todo aí já está falando. Ou tudo que vai para a holosfera, depende da intencionalidade da gente? Uma ideia nova que você traz, aquilo que eu falo, você chegou aqui e fez isso, ó, isso repercute no código. Então, por exemplo, tem várias ideias novas que eu estou trazendo nessa vida, nesse corpo aqui. Mas é a primeira vez que se fala isso na Terra. Tem um monte delas. Aqui tá eu mesmo pedi uma vez aí para separaram mais de 50 ideias que são novas. Pois é, mas aqui só você fala heterocrítica. aqui, ó, só de neologismo, nós temos mais de 4.000 já, que eles já separaram. Entendi. Então, pensa nisso. Agora, heterocrítica. É em função disso, né? Heterocrítica, por exemplo, uma das coisas novas que eu trouxe, eu vou te dar uma ideia só. Homo sapiens serenissimo. Eu já falei isso, já vamos para quase 40 anos. A teoria está imbatida. Ninguém acabou com ela. Tá, entendi. Pensa nisso. Ok, obrigada, professor. Tá certo? Gente, então agora eu acho que eu posso responder aqui umas perguntas que nós temos. Quantas são, hein? 13? O trabalho aqui na clínica aumentou muito, não em quantidade de pacientes internos, mas ao nível de gravidade dos mesmos. E, obviamente, afetou os terapeutas. Isso aqui é uma clínica de toxicômano que eu conheço tudo. É possível se fazer um contrarrastão energético? Vocês podem nos ajudar, digo aos tenepsistas, colocando nossa turma em vossas práticas energéticas? Vamos fazer. Está precisando. Vamos pensar nisso. Estou fazendo EV já há 3 meses. Todas as noites é só começar a fazer o EV, vem um zumbido forte no ouvido esquerdo. Ele perdura um bom tempo depois que terminei. Antes de começar, não ouço nada. Mas é começar e lá vem um zumbido. O que pode ser? Pode ser que estão começando a preparar a sua sinalética através da vibração timpânica esquerda. Fica de olho. Agora, ó, qualquer coisa, vá a um otorrino para examinar se tem alguma coisa aí, ou qualquer coisa, num cara que estuda o seu ouvido, para dizer que às vezes tem cera desse lado, tem que limpar, etc. Tal. Isso é bom. Você poderia explicar um pouco sobre binomiologia, ou binômio evolutivo, comunitarismo e cosmopolitismo? Olha, o problema todo é o seguinte, vamos ver onde é que está isso aqui. Eu sempre gosto de falar com o original. Binômio. Binômio evolutivo, comunitarismo e cosmopolitismo. Comunitarismo quer dizer, diz respeito a uma comunidade, a um local restrito e, vamos dizer, acanhado. Agora, a cosmovisiologia diz respeito ao total maior. Então, veja, uma coisa é a parte, outra coisa é o todo. Aqui é o problema da evolução da parte em relação ao todo. E isso é que é o comunitarismo da comunidade e o processo do cosmopolitismo. Cosmopolita é aquela pessoa que é internacional. O comunitário é aquela pessoa que é interiorano, provinciano e tem um nome. Como é que é o nome que eu dou? Interiorota. Outra coisa, ganhei um livro do Conscienciograma. Sinto-me envergonhado em lhe perguntar como fazer os testes do livro. Moro no interior do Rio Branco e aqui não tem ninguém a que eu possa perguntar. Quero ter uma ideia de minha ProEx, mas como tenho pouco tempo de conscienciologia, estou com dificuldade. Poderia me ajudar? Escuta, telefona para essa pessoa. Você já tem endereço então, dela? Dá para a Flávia. Dá para a Flávia. Então você já sabe quem é. A Flávia, seria bom telefonar e dar umas dicas com calma, porque isso aí vai demorar. A pessoa vai
telefona, depois ela retelefona para você, depois você retelefona para ela para fazer uma coisa, porque ela vai ter que explicar certas coisas. Fatologia, toda a linha oitava. Que recursos o condutor regulador do debate poderia utilizar para dinamizar as ideias expostas pelos debatedores? Ou qual o papel que o condutor tem dentro do debate em relação ao enriquecimento da reunião? Olha, o papel de quem está conduzindo, ou aquilo que chama o poder moderador do debate, é muito importante. Agora, o que se passa? Quando ele vê que uma pessoa está se excedendo, ele pede moderação. Quando ele vê que está faltando alguma coisa, ele faz uma adição ao esclarecimento do assunto. Agora, é muito importante a personalidade de quem está promovendo o debate. Na sua opinião, qual a melhor defesa energética? O EV, nessa situação de defesa, seria o melhor caminho? Que posso ler mais sobre esse assunto? Olha, seria bom você ler alguns dos meus livros e alguns dos verbetes que a gente fala de autodefesa energética, que é o desassédio. Agora, o EV é a base de tudo. Se você não domina as energias, tá difícil. Agora, efeitologia, o efeito halo ou em ricochete. Vocês os considera sinônimos ou quis citar apenas esses dois efeitos? Poderia explicar melhor isso? Primeiro, ricochete é aquilo que bate e volta. Halo é aquele que se expande. Eles são diferentes. Halo quer dizer, houve uma expansão. Ricochete, bateu e voltou. É um retorno. Pode-se estabelecer antagonismo e ou crescendo entre conflito e divergência? Conflito, psicossomas em fúria. Divergência, mental soma interagindo. Olha, isso aí está um pouquinho forçado, né? Eu acho que está um pouco forçado. Vou ler de novo. O que você acha, Roberto? Conflito, psicossomas em fúria. Divergência, mental somas interagindo. Eu acho que tudo tem divergência, varia, é difícil. Olha, o que eu desejaria, só para acrescentar aqui um molho nessa história, é o seguinte: mental soma é o corpo do discernimento. Ponha discernimento do conflito e faça a picotagem, né, desse conflito. Coloque no micrótomo, no liquidificador, e chega a uma conclusão do que é que tem um conflito. Seja conflito, divergência, seja o que for. Você vai colocar, então, o discernimento que vai colocar os pingos nos is. Eu acho que aí é mais importante. Qual o seu entendimento entre debate e doutrinação? E nas palestras de desobsessão espírita, no convencimento do assediador? Olha, tanto uma coisa eu sou contra. De cara. É por isso que eu deixei essas coisas. Se a doutrinação fosse boa, eu estaria fazendo. Se a desobsessão doutrinária fosse boa, eu estaria fazendo. Eu deixei porque isso não presta, isso não tem democracia. A gente tem que expor a coisa para a pessoa, mas sem querer convencê-la. Mas mostrando o erro dela, os fatos que não são, isso não é interessante, qual é a conclusão disso? De modo que debate é uma coisa, doutrinação é outra. Doutrinação, a pessoa vem de cima para baixo para amassar o que está embaixo. Agora, debate é uma coisa do mesmo nível, que estão procurando esclarecer reciprocamente. Então, é um esclarecimento mútuo. Agora, a desobsessão espírita é o convencimento do assediador. Isso é tolice, não é por aí. A primeira coisa que a gente tem que convencer é o assediado. Mas é ele mesmo que tem que se convencer. E não a gente, é ele. Então é ponderar, mostrar os fatos, mostrar exemplo, expor a situação de uma maneira mais clara. Como chegar aos finalmente em um debate quando há sequência, como o senhor colocou, na fatologia de baixo para cima? O ping-pong das argumentações, os argumentos lógicos e as sustentações de razões. A primeira coisa é a seguinte: sempre chega ao finalmente do debate. O problema é ter harmonia, ponderação, racionalidade, lógica. Se a pessoa usar a racionalidade, sempre se chega a um consenso. Agora, há condições que o consenso é justamente a falta de consenso. Então, cada um tem que ficar com a sua ideia, porque não adianta, eles são irredutíveis. Quando são irredutíveis, são dois asnos que estão discutindo.
Asno, vocês sabem o que é asnos. É aquilo mesmo. Asno, quando tem asno, só cresce igual rabo de asno. Quer dizer, rabo de burro, só cresce para baixo. De modo que a gente tem que ponderar. Onde tem asnice, é tolice. Onde tem tolice, nada funciona. Quais seriam as principais evitações ou mata-burros no processo de um debate útil? Poderia explicar a relação holochacral entre a taquicardia e o vacilo da voz durante o debate mais intenso? Qual seria a técnica mais eficaz para eliminar essa condição? Não, primeira coisa, vacilo de voz é besteira. Não siga que a pessoa esteja psiquicamente alterada pela voz dela, que isso é bobagem. Não existe isso. No sexo isso funciona, mas no debate não. Se uma pessoa começar a debater demais igual eu, por exemplo, ontem eu estava com problema de voz. Por quê? Eu falei 2 horas de manhã, depois 2 horas de tarde, depois eu fico calado. Que é para acalmar. Eu tenho 76 anos, eu não posso estar usando o meu laringochakra aí para fazer comício, não dá. E nem no carnaval, para cantar, né? Chiquita bacana, não dá. Então, veja, vamos devagar com isso. O vacilo da voz da pessoa é preciso ver, porque às vezes aquilo é porque ela já está extenuada com o negócio, não tem nada a ver com a parte psicológica dela ou aquilo que ela pensa. Agora, o que se passa? O problema da taquicardia, se acontece com a pessoa, se ela está no debate, ela está totalmente errada. A primeira coisa, ela tem que se tratar. Nós temos que fazer um debate e não pode tremer. Não pode ter taquicardia. Tem que ser com tranquilidade. Senão não vai. De modo que pense bem nesse processo. Agora, quais são as principais evitações do processo de um debate útil, que ele está perguntando? A primeira é o seguinte: o debate tem que ser útil, tem que ser democrático, tem que ser civilizado, tem que ter equilíbrio. Se uma pessoa está exasperada, está nervosa, está alterada, não deve participar do debate. Se ela quer participar, vocês deixam ela falando sozinha e cai fora. Isso é a melhor coisa que se faz. Isso é o que acontece mais nos debates frustros, aqueles que não dão resultado nenhum. Há quase 15 anos atrás, você estava dando uma palestra no Centro Espírita de Curitiba e eu fiquei muito zangado com você. Falei que você estava cuspindo no prato que tinha comido. Foi justamente essas ideias novas que me ajudaram muito. Tem algumas dicas como falar de ideais sem chamar para nós os assediadores dos carolas, como eu era? Está danado. Olha, esse processo da pessoa que é totalmente fanática por ideias, a melhor coisa que faz é abençoá-la. É chamar para um jantar e dar muita sobremesa para ela, se ela puder comer. É fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ela tem que mudar. E não adianta a gente querer convencer. Vocês já viram esses caras que vendem Bíblia na praça pública? Alguém aí já perdeu tempo em querer mudar a ideia desse povo? Eles são todos bitolados, esqueça. Não perca tempo com essas pessoas. Então, agora, é meu caso. Vocês já pensaram, se eu tivesse desistido nessa ocasião, há 15 anos, dos problemas? Teve muita gente que fez isso. Isso que ele está falando, eu lembro desse negócio, mas não foi só ele, não, tinha mais gente. Inclusive, tinha uma mulher muito mais fanática do que ele na ocasião. Agora, tinha muitos desses que não falavam, ele mesmo não falou muito, mas tinha outros que falaram demais. Agora, o que se passa? Eu comecei a expor a situação de modo geral para os espíritas, que havia muito espírita lá. E eu lembro bem que uma das coisas que eu falei foi o seguinte: olha, já fazem tantas décadas que nós estudamos os chakras. André Luiz falou isso, falou lá, tem dados disso no mecanismo da mediunidade e principalmente na Evolução em Dois Mundos. Quem é que já estudou esses livros depois disso? Ninguém. Ele só fala que os livros são muito bons, mas ninguém estudou nada. Porque se tivesse estudado, já não estavam mais falando em perispírito apenas, já tinha mudado, que ele já estava usando a palavra psicossoma há muito tempo. Agora veja, o povo ficou danado da vida.
Eu lembro que também numa dessas, um pouco antes dessa reunião aí, eu fui a uma fazenda com um monte de espírita para mostrar como é que agia com as energias. A energia da grama, a energia do rio, a energia da água parada, a energia da árvore. Fui mostrando, tinha mais de 200 pessoas comigo. Eu passei um dia inteiro praticamente numa fazenda. Não adiantou nada. Eu estou falando que não adiantou nada pelo seguinte, porque depois, dentro da unidade lá de Curitiba, não apareceu quase ninguém novo daquele povo. Então, espírita no Brasil, dos mais fanáticos que tem, são os de Curitiba e os de Porto Alegre. São os mais bravos. Vocês têm uma ideia? Uma vez os espíritas chegaram no Rio, me pediram durante uns 15 dias para eu dar uma entrevista para eles. Então eles saíram de Porto Alegre e foram ao Rio. Em Ipanema eu dei entrevista uma manhã inteira. Gravaram tudo e filmaram tudo. A hora que eles estavam saindo, eu virei para minha mulher e falei assim, eles não vão publicar nada do que eu falei. Vocês viram a publicação? A revista chamava Reencarnação. Vocês viram algum? Eu não vi até hoje. Nunca publicaram. E não falaram nada. Então vocês vejam, o fanatismo é um negócio terrível. Não tem jeito. Agora, a religião é o pior tipo de fanatismo que tem. É pior do que o fanatismo do cara materialista da ciência convencional. De modo que o meu amigo aqui está por dentro da julgada e sabe o que é que está se passando. Sem Pode contar, falar. professor Valdo, que eu passei lá dentro do Espiritismo muitos anos, e o estudo dos livros que eles abrem para o grupo é para você entender e concordar com aquilo. Debate não pode ter. Não, tudo é leitura dirigida. Nós chamamos de leitor de cabresto. Se você discorda ou tenta posicionar o seu raciocínio dentro daquilo que está escrito, Agora, você está obsediado. Eu fiz força para mudar isso. A maior prova que eu tenho é o seguinte, em vez de mandar livro para a federação, nós fizemos uma editora para publicar os nossos livros, para dar para os outros fazer o que a gente quisesse. E para não passar também na censura da federação. Entende? Por exemplo, o livro Cristo Espera por Ti, eu não mandei para a federação, foi a SEC lá que publicou, que é a editora que eu criei. A gente não pode expor nada que não esteja escrito ali daquela forma, dentro daquele formato que eles querem que faça. Se for diferente... A Ivone Pereira, ela dessomou, quer dizer, desencarnou, danada da vida com isso. Agora, gente, eu quero dizer para vocês, se eu posso trazer no próximo domingo o verbete, Lei da Projeciologia. Posso? Tá certo, né? Que é para atender a turma também aí do Instituto, que estão querendo. Lei da Projeciologia, tá bom? Agora, hoje, você pode fazer a nossa eleição. Para amanhã, a eleição hoje, que é domingo, é para amanhã, segunda, tá? Não é para terça, não. Pessoal, queremos agradecer ao pessoal online. Por favor, só um pouquinho de silêncio até a gente acabar aqui. Tivemos 21 votos online e tivemos aqui 123 pessoas que assinaram o livro. Eu queria falar que nos últimos 10, 15 minutos a transmissão da internet caiu aqui, mas que todas as respostas do professor Valdo ficam gravadas, a pessoa pode ver. A gente está achando que a internet está caindo porque tem muito notebook aqui ligado na internet. Então a gente vai solicitar aqui no domingo, se vocês fossem assim tão gentis, de não ligar a internet, porque a gente precisa da internet aqui para dar sustentação à transmissão da tertúlia, tá? Então vou agradecer isso aí. Agora vamos ler os verbetes e depois temos 3 recados. A Viviane, o Alexandre e a Thaís. Obrigada. Está todo mundo com papel? Tá. Os verbetes novos. Estilo técnico, indução inicial, matematização do conceito, variação vernacular. Verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal, técnica da cesta. Não dobra o papel e os papéis entregam para a Flávia, que ela está recolhendo. Posso falar, Lauzinho?
Boa tarde. Eu estou aqui em nome da OIC, convidando e informando vocês sobre o curso Imersão Progessioterápica, que vai ocorrer em 5, 6 e 7 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso, pessoal, ele é um curso de imersão durante 3 dias, onde existe um ambiente otimizado para autoprogessioterapia e debates consciencioterápicos. O EPICOM é o professor Nário Takimoto. E eu divulgo uma promoção que vai até agora, sábado que vem, dia 20, no valor de R$ 450 à vista ou em 2 vezes. Existem outros parcelamentos aí com alguns juros. Quem quiser, ligue, por favor, para a OIC, me procure. OIC 3025 1404 ou o site www.oic.org.br. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, em nome da Sinvexis, a respeito do serenário, né, que nós estamos com esse projeto de construir no campus, um laboratório, e nós estamos fazendo inscrições antecipadas para aqueles que já querem participar da primeira leva de experimentos. Nós estamos com a ideia de começar a construção aí em seguida, aí, logo no fim do ano, se possível. Mas para isso nós precisamos de 40 inscritos. Nós temos 15 até agora, então solicitar aqueles que têm interesse já nos procurem para a gente poder viabilizar isso quanto antes. Tá certo? Então é a Sinvexis, vendas@sinvex.org ou 210. Aí o telefone, esqueci agora. Tá? Obrigado, gente. Bom, um recado da Reaprendência, a gente, na verdade, está querendo convidar todos os voluntários para as aulas abertas que ocorrerão essa semana. Quarta-feira nós teremos a aula aberta com o professor Leandro Martins sobre amparalidade, às 15 horas, lá na sede, né, da Reaprendência no Discernimento. E no sábado nós teremos uma aula aberta com o professor Daniel Correia sobre técnicas evolutivas. Então, ambas estão abertas a todos os voluntários, são gratuitas e são das 15 às 17 horas. Tá? Obrigada. Pessoal, só um minutinho, por favor. Nós tivemos um empate. Quem pode me ajudar a contar? Cris, vem cá. Eu vou colocar os 2 verbetes que empataram e vocês vão levantar a mão, tá? Para cada verbete que vocês escolherem. Primeiro foi o estilo técnico. O segundo foi matematização do conceito. Estilo técnico. Ixi, já ganhou. Matematização do conceito. Ganhou, então, estilo técnico, a tertúlia amanhã, segunda-feira, às 12h30. Obrigada, boa tarde.